Paz do Senhor, presbítero Cristiano. Me chamo Ana Paula, tenho 50 anos, sou advogada e eu tenho 3 dúvidas a respeito da grande tribulação. A primeira, se aqueles que ficarem aqui na grande tribulação, depois do arrebatamento, se o Espírito Santo ele vai sair da terra. A segunda teve um áudio que eu ouvi de um pastor falando, ele interpretando o livro de Apocalipse, e ele dizia que após o arrebatamento da igreja, os crentes que ficarem juntamente com os ímpios verão a olho nu os demônios perseguindo. Os demônios eles vão ser materializados, porque hoje nós não vemos os demônios no mundo espiritual, né? Eles são invisíveis. E quando acontecer o arrebatamento, eles poderão ser vistos a olho nu e serão todos serão perseguidos por estes demônios. Eles terão a aparência de alien, de monstro, né? De caveira, aparência ruim, aparência feia, como se fosse um bicho selvagem, um monstro. Eu queria saber se verdadeiramente será assim. Inclusive, esse pastor falou que os crentes que ficarem não serão perseguidos por estes demônios, porque possuem o selo da salvação na sua testa. Eu queria saber se verdadeiramente será assim, se eles poderão ser vistos a olho nu e se a aparência deles será dessa forma. A outra dúvida que eu tenho é a respeito daqueles que entrarão na Nova Jerusalém, né, que viverão com o Senhor. Tem 2 correntes, 2 interpretações que eu verifiquei. Uma delas é que nós subiremos com o corpo glorificado, certo? Nosso nome será alterado e nós não lembraremos de nada aqui na terra, nem das pessoas que conviveram conosco aqui na terra. Essa é uma das correntes, né? E por isso se diz em Apocalipse que o Senhor enxugará toda lágrima, que lá não haverá choro, nem tristeza, nem dor. A outra corrente diz que mesmo nós entrando, que quando nós entrarmos na Nova Jerusalém, nós nos lembraremos das pessoas que conviveram conosco na terra, e aí nós a procuraremos na Nova Jerusalém e não encontraremos aquelas que verdadeiramente não conseguiram entrar na Nova Jerusalém, né? Não conseguiram se livrar do pecado, não conseguiram ter uma vida santa. E aí, como vai ficar isso? Eu escutei essas 2 correntes. Uma que nós vamos nos lembrar, e aí, isso acontecendo, não seria, no caso, a gente não passaria tristeza, não passaria dor. No caso, a gente se lembrando de alguém, puxa, essa pessoa não chegou até aqui, essa pessoa não conseguiu. Caramba, a pessoa ficou na terra. Como vai ser isso? Nós vamos nos lembrar ou não? Nós teremos o nosso nome alterado ou não? Essas são as minhas 3 dúvidas. Um abraço, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Não, o Espírito Santo não será retirado da terra após o período da grande tribulação, ou seja, um período em que a igreja será tirada da terra. Como diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, que diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Sem dúvida, esse que ainda resiste se refere ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo atua através de uma igreja,
uma igreja verdadeira chamada a Igreja de Jesus. A igreja será tirada, o Espírito Santo não. Ele permanecerá no período da grande tribulação. Por um motivo bem claro, que não há conversão e nem arrependimento sem a ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer o homem do seu pecado, ninguém convence. Logo, Deus continuará manifestando a sua misericórdia. O Espírito Santo, ele não intervirá neste período da grande tribulação como ele tem intervido no dia de hoje. Mas no período da grande tribulação, um período a qual nunca haverá um período igual, nunca houve um período igual na humanidade do que esse período da grande tribulação, ele só não intervirá mais pelo seu próprio querer. Não é porque ele está impedido, não, pelo seu próprio querer. Nas ações do diabo através dos ímpios. Porque o clamor do mundo é o quê? Deus, sai fora, deixa a gente viver como a gente quer. Deixa a gente fazer o que a gente quer, escolher o diabo, não é? Por isso que não vai ficar no arrebatamento nenhum crente verdadeiro. Vai ficar desviados e vai ficar o mundo, que já é mundo e já se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Então, sim, no período da grande tribulação, o Espírito Santo não será retirado da terra, ele permanecerá. Só que não intervirá como ele tem intervido nos dias de hoje, por nossa causa, pela misericórdia de Deus, na vida nossa, os crentes em Jesus. Amém? Bom, os demônios serão vistos depois do arrebatamento, mas não só depois do arrebatamento da igreja. Na verdade, eles já são vistos nos dias atuais, manifestados não só internamente dentro das pessoas, como também externamente. O que acontece é que esses dons dados por Deus se chamam de visão. E o dom de visão proporciona isso. Nós vamos ver na palavra de Deus que, na Bíblia, que um endemoniado gadareno, ele se desprendia de algemas, se feria, se machucava. Ou seja, quando Jesus chega ali até aquele lugar, e Jesus pergunta qual é o seu nome, ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então o que acontece? Que essas manifestações, elas já acontecem já no dia de hoje. Acontece que no período da grande tribulação, elas serão terrivelmente incomparáveis, devido ao quantitativo, né? E com um diferencial. Hoje nós expulsamos em nome de Jesus, mas no período da grande tribulação eles não serão expulsos em nome de Jesus, não. Porque essa graça não será dada. Ou seja, então, a perseguição, ela se dará tanto quanto aos cristãos, quanto aos ímpios. Então, os santos, sim, eles também serão perseguidos. Não existe isso de que eles têm um selo, que se eles permanecerem, tem um selo da salvação, do Espírito Santo, porque eles se arrependeram e se voltaram para Deus. Mas isso não anula a perseguição, não. Tanto o ímpio quanto o cristão sofrerá perseguições. A diferença aí é que a ira de Deus a ser derramada vai ser derramada sobre os ímpios, não vai ser derramada sobre os santos. Aí é um diferencial. Agora, quanto à perseguição, aqui na terra não. A perseguição vai ser tanto para os ímpios quanto para os que são ali, que vão se arrepender nesse período da grande tribulação. E quanto à perseguição aos santos, nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 7, que diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Ou seja, todo o crente, todo o santo, que são aqueles que se arrependeram no período da grande tribulação,
eles serão perseguidos pelo anticristo, por todos os demônios, serão perseguidos, milhares e milhares irão perder a sua vida, outros irão conseguir escapar e aí escapar até o momento em que Cristo vai retornar e então instalar o seu período de reino de 1000 anos na terra. E nesse período o anticristo já vai ter sido lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com o falso profeta. Satanás então será preso, será posto um selo em Satanás, ou seja, como diz a palavra de Deus, selo aí é uma cadeia, é uma autoridade vinda dos céus, e ele será preso por 1000 anos, né? Então os santos que viverem até o término da grande tribulação, eles entrarão no período milenar, que nós chamamos de milenar porque é um período de 1000 anos, quando Cristo irá reinar aqui sobre a terra. Bom, terceira e a última pergunta, se nós iremos nos lembrar, né, dos que não conseguirem chegar na Nova Jerusalém e dos que conseguirem chegar também na Nova Jerusalém, porque podemos classificar essas duas perguntas como uma, né? Sim, nós iremos nos lembrar, mas vamos falar primeiro dos santos. Nós iremos nos lembrar dos crentes que congregaram conosco, dos irmãos em Cristo, nós vamos nos lembrar até mesmo de quem nós nunca vimos aqui na terra, humanamente falando, ou seja, em primeiro lugar, o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo, nós iremos conhecê-lo de imediato, nós vamos conhecer sem ninguém precisar falar quem é, não vai haver apresentações, nós vamos conhecer Abraão, Noé, Moisés, Enoque, Paulo, Pedro, Silas. Nós vamos conhecer esses irmãos todos na Nova Jerusalém. E eles também nos conhecerão, porque o estado é perfeito. Nós, quando formos arrebatados aos céus, nós teremos um corpo glorificado. E este corpo glorificado, ele nos dá uma capacidade que nós aqui, atualmente, é impossível imaginarmos o tamanho da glória e do poder que é ter esse corpo glorificado. Mas a palavra de Deus nos diz que nós seremos semelhantes aos anjos. Ou seja, agora respondendo a segunda pergunta, os anjos, eles têm o conhecimento de pessoas que vão para o céu e daqueles que não vão para o céu. E eles não sentem tristeza, dor, nada disso. Então aqui em Apocalipse, no capítulo de Apocalipse 21, versículo 4, nos diz a palavra de Deus: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, isso é a manifestação de um corpo glorificado. Então a gente não tem essas fraquezas mais de emoções e de imperfeições, já não tem corpo corruptível.